GVG Mal, a sua melhor opção em jogos multiplataformas. Utilize o código DG3. Ou se você quiser comprar o Windows por menos de R$50, utilize o código DG20. O imposto dos games abaixou, mas é só um pouquinho. Mas os games vão ficar mais baratos, Na verdade não, porque isso não é o jogo em si. É verdade, vem comigo, eu vou te explicar. Fala galera do Wiki, eu sou o Godcause, você tá no Detonando o Wiki, o primeiro maior e melhor canal de tecnologia para games de todo o YouTube. É óbvio, lógico que a gente não podia falar sobre a redução da tributação sobre produtos importados direcionados a games, precisamente consoles e seus derivados, conforme eu vou explicar aqui no vídeo para vocês. É importante esse conteúdo porque tá todo mundo usando a palavra games de uma maneira muito ampla, o que não corresponde à verdade sobre a coisa. O jogo em si não sofre absolutamente nada de redução. A redução é para outra espécie que também envolve sim a gente, e você vai ficar sabendo nesse conteúdo até que ponto isso vai trazer algum benefício a ti, se é que vai trazer algum benefício mesmo pra gente aqui da comunidade gamer. A informação é importante, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação que você viu que é muito importante, e a galera tá colocando de maneira muito ampla, o que tá causando muita dúvida na cabeça da galera. Calma, é bom, não é ruim não, mas também não é essa coisa ótima como estão falando aí. Participa também das nossas promoções aqui embaixo, eu não vou me alongar muito porque o tempo aqui é corrido. Você vai ganhar um monte de coisa, entra lá e participa. Simbora então, vamos primeiro separar joio do trigo nessa questão. Existem duas ações do Brasil que estão trabalhando com imposto de redução de imposto de jogos, isso mesmo, duas. Impressionante, ninguém ligava pra isso e agora tá em evidência. Amém, seja lá qual foi o motivo, não me importa, continuem fazendo isso. A primeira delas foi aprovada recentemente no Senado, segue para ser aprovado na Câmara dos Deputados, que é um projeto de lei de emenda constitucional que vai trazer isenção imposto zero sobre os games, desde que ele seja fabricado aqui no Brasil. Ou seja, além de um imposto reduzido, é uma fomentação na indústria de desenvolvimento de games dentro do país. Legal, bacana, mas esse não tá valendo nada ainda depende de votação. O que tá valendo, e tá valendo mesmo, foi publicado no Diário Oficial da data de hoje, o decreto do presidente Jair Bolsonaro com redução do IPI sobre importados de games. Importados de games não necessariamente é o game, conforme eu vou te explicar agora, e muito menos produto com selinho produzido na Zona Franca de Manaus, conforme eu também vou te explicar daqui a pouco. Vamos começar com a explicação sobre por que o game não entrou em si. Dá uma olhadinha no NCM, ele possui um capítulo e subcapítulo. O subcapítulo é a especificação do produto ou grupo em si. O capítulo em questão dessa questão do decreto é o 9504 e ele corresponde a tudo: console, jogos, máquina de flipper, periféricos, console com tela embutida, enfim, portátil e tudo mais. Mas a gente tem que se atentar ao capítulo com subcapítulo, que é o 95045000. Esse cara que está no decreto, ele e duas exceções dele. Vamos começar com ele em si. Trata-se especificamente de consoles, menos máquinas de flipper, máquinas de jogo de azar, esses não têm redução tributária, mas o console vai ter. A redução de IPI, somente o imposto de IPI, é de 10%. Legal, bacana, segue adiante. Nós temos a exceção número 1 desse NCM composto de capítulo e subcapítulo, que retrata periféricos, por exemplo, como controles. A redução foi de 7% de IPI, apenas IPI, mais uma vez falando para vocês. E a segunda exceção desse mesmo NCM retrata consoles com tela já embutida nele, por exemplo, Nintendo Switch, consoles portáteis, ou seja, a redução desse cara foi de 4%. Então nós temos na escala 10, 7 e 4%, e isso não é somado. Então o Nintendo Switch é um console, então ele vai ter 10%, como ele também é um portátil, ele vai ter mais 4%, somando 14%. Não, ele vai direto para 4%, porque ele está na categoria de console, mas com tela embutida, então ele cai na exceção 2, controles cai na exceção 1 e o console cai direto no NCM explícito, que é a primeira fonte. Dessa maneira a gente entende que sim, somente o produto hardware componente
é que vai sofrer aí a redução da importação. De maneira prática falando, os produtos que poderiam sofrer algum tipo de redução seria Xbox One X, Xbox One S All Digital, Xbox One S, que parece que agora também está vindo importado direto pela Microsoft, PlayStation 4 Pro, que é importado, Slim não entra nessa matemática, e Nintendo Switch entra na matemática. Então, S de todos os modelos, PS4 Pro e Nintendo Switch são os caras que entrariam dentro desse composto de importados, cada um na sua categoria, e é óbvio, é claro, lógico, controles e qualquer outro tipo de periférico que seria importado para esses consoles, por exemplo, até mesmo o VR de PlayStation, ele entraria como um periférico, ou seja, como um componente do console para você conectar nele. O valor agregado da redução não é muito significativo. Se você for levar em consideração que hoje, por exemplo, um Xbox One X está custando na média 2.300, vamos colocar assim, no mercado cinza, tem lugares que tá vindo até 3 pau, vou colocar 2.300, se você tira 10%, sairia aí 230 reais a menos, ele ficaria aí 2.000 reais, então você pagaria essa bagatela de 2.000 reais. O problema também é que ainda vai incidir os outros impostos, e a gente não sabe se isso vai ser repassado para o consumidor de alguma maneira, porque a quantidade é muito pequena em relação a muita coisa que as tributações rolam no país. Isso vai depender muito do mercado, isso vai depender muito da capacidade de cada fabricante e também lojas de conseguir importar. Com certeza vai ter beneficiados disso, os caras que têm muita grana para importar muita coisa. E outra coisa que tem que levar em consideração é que isso não diz respeito também ao dólar, ou seja, o dólar aumentando, mesmo com a redução, o produto continua aumentando o preço dele também. Então é importante que isso fique claro, vai ter redução, mas até chegar na ponta do consumidor pode demorar um tempo e pode nem chegar na ponta do consumidor essa redução. Isso é bem importante ficar, porque os números não foram tão amplos, não foram tão significativos. No entanto, a gente não deve também ver com uma tristeza absoluta ou algo que não tem nada a ver, mesmo porque é um processo que iniciou agora. Eu acho já importante, pelo menos isso está em relevância, algo que ninguém discutia. Então eu acho que pelo ponto de vista de estar se fazendo algo, realmente é super positivo, porque pode resultar em algo melhor, até mesmo na aprovação desse projeto de lei que está indo para a Câmara dos Deputados. Agora, evidentemente, na prática, não deve mudar muito o cenário. E da parte dos jogos, voltando a falar, também se tivesse incluído jogos, não faria diferença quase que nenhuma. Se você tem um jogo aí, dá uma olhadinha no encarte dele, mídia física, produzido na Zona Franca de Manaus. Mais de 90% dos jogos entram no Brasil, são embalados lá na Zona Franca de Manaus ou ripados lá, ou seja, o produto já é nacional e ele não entraria nesse decreto, porque isso só é importado. Na questão da mídia digital, os servidores disponibilizam download aqui, ou seja, você paga com cartão de crédito nacional, então ele inclui sim como jogo tecnicamente fabricado no Brasil, ou seja, mesmo que o jogo tivesse incluso dentro desse decreto, não faria mesmo diferença nenhuma. Também tem que levar em conta que o comércio em si não trabalha com uma ciência exata matemática, né? Existe a lei da procura, da oferta, existe também grandes quantidades, como eu falei, que eles podem trazer, existem variação de cotação do dólar, existe dólar congelado que muitas empresas trabalham, então tudo isso reina nos fatores que podem ou não impactar no resultado dessa redução direto para você. É isso que eu tô falando. Então pode acontecer em um período de talvez 3 meses algum reflexo disso, talvez 100, 150 reais no máximo, mas também pode não acontecer absolutamente nada. Como eu disse, o mais importante desse decreto é realmente a relevância que ele teve para colocar o assunto efetivamente em pauta e colocar a importância disso, e principalmente verificar a quantidade popular que é a favor a isso. Eu vejo ele como essa perspectiva muito mais de motivadora para coisas melhores no futuro do que ele realmente vai fazer alguma diferença pra gente agora, mas já é um começo. Gostou da informação? Viu do que se trata? Agora descobriu exatamente o quanto e como e talvez o que deve chegar para você? Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou Goticos e até a próxima.